Dizem que coincidência não existe. Mas o que é coincidência? Quando a gente pode chamar algo que aconteceu de nossa, que coincidência? Na minha opinião, existe coincidência, mas existe também a sincronicidade. Por exemplo, quando eu estava grávida, eu fiquei grávida 4 vezes. Todas as vezes que eu estava grávida, eu via mais grávidas do que quando eu não estava grávida. Quando eu quero comprar um carro, nossa, parece que toda hora aquele carro dá um tchauzinho para mim. Por exemplo, aqui em Uberlândia existem 5 marcas de uma caminhonete pela qual eu sou apaixonada. Muitas vezes, quando eu penso nela, passa uma caminhonete exatamente daquele modelo perto de mim. Eu chamo isso de diálogo com o universo, ou diálogo com a vida, ou diálogo com Deus. Ou seja, eu acho, eu sinto que os nossos pensamentos sempre conversam com os pensamentos alheios, sempre conversam com o ambiente, sempre conversam com o nosso entorno, com aquilo que está ao nosso redor. Então, o que eu tenho visto é, quanto mais eu penso em determinada coisa, seja ela boa ou ruim, mais ela aparece para mim. E aí eu tenho procurado pensar nas coisas do dia a dia que eu gostaria que fossem de um jeito mais leve, que me encante mais, que me deixe mais tranquila, que me deixe mais sossegada. No trabalho com constelações familiares, eu sempre peço para a pessoa me dizer em uma palavra o que ela quer. E isso é muito difícil, porque nós vivemos falando e pensando sobre o que a gente não quer. Nós passamos o tempo todo pensando em como nos livrarmos daquilo que não queremos. Então, quando eu abordo o cliente perguntando a ele o que é que você quer, ele fala 2 frases e volta naquilo que ele não quer. Não, mas deixa eu te contar só uma história. Não, mas só um contexto para você entender. Não, mas deixa eu contextualizar. Aí começa, eu corto, vou de novo perguntando o que ele quer. Não, mas deixa eu concluir meu pensamento. Por quê? Porque as pessoas, nós todos, nós estamos habituados a falarmos, a pensarmos, a buscarmos solução para aquilo que a gente acha que está incomodando. E aí a vida começa a mostrar o tempo todo esse espelho. O que está acontecendo com você? Por que está te incomodando? Então eu começo a encontrar pessoas que repetem um tipo de padrão que eu não gosto, sentar na mesa perto de pessoas de um tipo de voz que me incomoda, que eu tenho que mudar de lugar. Ou às vezes a pessoa não está fazendo nem pra gente, né? Por exemplo, hoje eu estacionei de um lado de um homem e ele fez uma cara pra mim. Às vezes não era pra mim. Às vezes ele estava com o telefone celular na mão e fazendo para a pessoa que alguma mensagem que ele estava lendo. Então, a sincronicidade ou a coincidência ou a convergência daquilo que eu estou pensando com aquilo que está acontecendo no dia a dia é real. É algo que acontece que todos nós já passamos por isso várias vezes na nossa vida. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. E fazermos o exercício de pensarmos em uma palavra o que a gente quer. Se for difícil começar com uma palavra, eu acho que a gente pode começar com uma frase. O que eu quero agora? O que eu estou buscando agora? Então eu vou contar para vocês uma história do que aconteceu comigo, que foi maravilhosa, que ilustra isso. Eu fui num congresso com uma amiga sobre um assunto que não me interessava, sobre o qual eu nunca tinha estudado. Eu fui para viajar com a minha amiga, eu fui para estar com ela, eu fui para descansar um pouco do ambiente cotidiano. E já havia um tempo que eu estava buscando a palavra paz, né? Lá em casa nós somos muitos, eu tenho muitos funcionários, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa sempre cercada de pessoas. E com isso eu me envolvo com o comportamento de todo mundo, com o que todo mundo me diz, com o que todo mundo quer, com o que todo mundo reclama. E às vezes eu não consigo me afastar disso e só ouvir de uma maneira neutra. Então eu falei, vou viajar. E a palavra que eu estava buscando na minha casa, na minha vida, era paz.
Gente, nesse congresso tinha 800 pessoas. 800 seres humanos num lugar só. E quando nós nos sentamos, você podia sentar onde você quisesse. Tinha lá o kit do curso, né? Do congresso. E um envelopinho. Não abra antes da fulana dizer para abrir. Beleza? E eu vi todo mundo começando a pegar os saquinhos e abrir. Gente, eu vou pegar um saquinho aqui para mim. Guardei, escondi meu saquinho na minha bolsa. Porque como não tinha lugar marcado, estava todo mundo abrindo. Eu não queria que ninguém abrisse o meu, porque era abrir só na hora da dinâmica que a pessoa, condutora do congresso, fosse fazer. E aí ela fez uma meditação conosco, visualização, tudo, e pediu para a gente contextualizar tudo que a gente quisesse internamente, mas expressasse isso numa só palavra. Eu achei isso lindo, porque é algo que eu faço muito, mas que ninguém tinha feito ainda comigo. Falei, nossa, né? Vou falar a palavra paz. Terminamos, ela falou, agora abram o envelope e vejam o que está escrito. A gente não sabia nem o que tinha lá dentro. A gente não sabia o que tinha naquele saquinho. E eu abri, tinha uma pulseirinha dessas cor-de-rosa de aniversário, dessas de brinde, que vem com palavrinhas, quando as pessoas recebem nas festas. Bem pequenininha, cor-de-rosa, escrito paz. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu fiquei tão emocionada que eu fiquei meio paranoica, assim. Onde eu estivesse, que tivesse um intervalo, café, eu perguntava, qual foi a sua palavra? Qual foi a palavra da sua pulseirinha? Eu falei com pelo menos umas 100 pessoas. E nessas todas, entre essas todas, ninguém tinha recebido a palavra paz. E quando teve o depoimento do que foi melhor no trabalho, né, no congresso, várias pessoas falaram sobre a pulseirinha e várias pessoas falaram a própria palavra e nenhuma delas também era paz. É como se tivesse sido materializada a palavra paz naquela hora para mim. É como se não tivesse sido escrito nada na pulseirinha. E aí, quando eu fiz a meditação junto e me entreguei, alguma coisa muito poderosa tivesse escrito paz. Como se dissesse para mim: eu estou te vendo, Márcia. Eu estou te ouvindo. E eu estou te entregando isso por escrito. Como se fosse uma carta de Deus. Como se fosse uma carta da vida para mim. Escrito naquela pulseira que eu guardo até hoje. Escrito paz. E aí eu passei a procurar muito mais conscientemente. Muito mais vezes. Com muito mais frequência. Aquilo que eu realmente quero. E vocês podem buscar isso. É difícil achar a palavra paz. Eu tenho ela escrita lá em casa também com o coração. Depois disso eu achei ela numa loja de adornos. Vocês encontram obrigado, vocês encontram Deus, vocês encontram felicidade, vocês encontram de tudo. Mas paz, até num adorno, é difícil de achar. E a palavra veio para mim. E eu estava buscando isso há muito tempo. E eu fiquei muito grata, muito grata. Eu me senti ouvida. Então, quando vocês começarem a prestar atenção na sincronicidade, nas coincidências, naquilo que a vida está devolvendo, vocês vão ver que vocês estão sendo ouvidos por ela. Então, procurem repetir o que vocês querem e parem de pensar e buscarem repetir aquilo que vocês não querem, porque certamente isso virá ao seu encontro.